A gente tem dois motores na nossa economia, tem dois tipos de políticas. Existe na economia, tá? A política monetária e a política fiscal. Presta bem atenção, gente. Nós estamos aprofundando aqui, eu avisei. O que é a política monetária? É juro, principalmente, tá? Taxa de juros, quando você joga a taxa de juros para cima, você faz as pessoas não se endividarem mais, não fazerem financiamentos, não fazerem empréstimos, pararem de consumir um pouco, para a inflação poder cair. Quando você derruba a taxa de juros, a inflação está baixinha, então a gente pode aproveitar para um crescimento econômico. Vamos induzir o crescimento econômico. A gente reduz a taxa de juros, as pessoas fazem mais empréstimos, consomem mais e tudo mais. Tá? Então você tem essa política. Outra política que você tem, né, que aqui principalmente é juro, mas também entra o M2, também entra essa parte de dinheiro disponível na economia. Outra política que a gente tem aqui é a política fiscal. O que é a política fiscal? É orçamento. É gasto e arrecadação. Então é receita e despesa. Né? Você está na sua casa, você precisa o quê? Eu ganho R$1.000, eu preciso gastar menos de R$1.000. Se eu gastar mais de R$1.000, eu vou me endividar. E o que é que está acontecendo relativo à política fiscal no Brasil? Olha só. 2023 tivemos déficit de 230 bilhões, o pior desde 2020. Se a gente olha na escala, a gente teve um ano que foi pior do que um dos anos da era Dilma. Claro, 2020 foi muito pior, por motivos óbvios, né? Incontroláveis, para todo o planeta Terra, mas foi um ano que inclusive foi pior que a era Dilma. Então tivemos um grande déficit. O que é um déficit? É um gasto muito maior do que a arrecadação federal. Tá? Outra coisa que nós tivemos na sequência, abandono da meta de superávit para 2025. A gente teve o nosso arcabouço fiscal que foi aprovado, né? Onde tinha, vamos ter aí um déficit de 0,5% em 2023. 2024 vamos empatar o jogo. 2025 nós já vamos ter superávit, já vamos arrecadar mais do que gastar. O que o governo fez? Ele pegou e abandonou. Então ele disse, não vai ter mais superávit para 2025, o mercado tem que parar de ser ganancioso, como se só o mercado fosse impactado e não fosse a população inteira, principalmente mais pobre. Vamos jogar isso aqui para depois, né? E falar e abandonou. Então não temos mais nenhum comprometimento. Que a gente vai parar de gastar, eu digo o governo, parar de gastar mais do que arrecada. Tivemos a nossa dívida do Brasil crescendo R$1 trilhão em 14 meses. Né? Foi a maior expansão já feita. E tivemos a nossa dívida que vinha decrescendo, né? Nós tivemos aqui o pico da dívida A gente teve um pico da dívida aqui em 2019, ela começou a cair em 2019, mas aí veio 2020, o novo pico de dívida, ela caiu absurdamente até dezembro de 2022 e já estamos voltando a crescer a nossa dívida. Já estamos crescendo a nossa dívida. Inclusive, uma coisa que pouca gente está prestando atenção. Olha aqui, se a gente pegar esse indicador chamado dívida líquida em relação ao PIB, o que é a dívida líquida? Né? Pega toda a dívida que o Brasil tem e pega tudo que o Brasil tem de riqueza também. Pega tudo que o governo tem de reserva internacional e tudo mais. O que sobra? Né? O total de dívidas menos o caixa, digamos assim, do governo. É a dívida líquida. Né? E compara com o PIB. Né? Comparou com o PIB, aí você tem um percentual. Olha só, lá em 2002, quando a gente teve o dólar saindo de 1 para R$3, 1,50 para R$13,90, né? A gente tinha 60% de dívida líquida PIB. Em 2021 aqui, a gente chegou a 63%. Logo depois, o que aconteceu? Queda nas ações. Né? E aqui, nesse período, a gente teve também o dólar saindo de 4 indo para R$6, depois corrigiu. Onde estamos de novo? Justamente nesse patamar dos 60%. Então o mercado está um pouco complacente com isso. Isso aqui é um ponto importante para a gente prestar bem atenção. Como é que está a nossa política fiscal? Está péssima, gente. A gente está aumentando dívida, a gente está gastando mais do que arrecada. E qual é o efeito disso? Qual é o impacto disso? O que é o mais importante de tudo isso? O que acontece? Um país próspero, o que o país faz? Ele tem um fiscal apertado, ou seja, ele gasta menos do que ele arrecada, ele controla gasto, e ele tem uma política monetária frouxa. Então ele sobe e desce o juro, né? Não precisa subir e descer tanto, porque ele justamente consegue atrair capital, porque ele tem uma dívida controlada, ele não fica se endividando a perder de vista, não fica gastando mais que arrecada. Isso é um país próspero. O que é um país decadente, economicamente falando? É você ter um país que ele é frouxo no lugar errado e apertado também no lugar errado. Somos nós. A gente tem
uma política fiscal frouxa, ou seja, a gente gasta mais, a gente é leniente, a gente cria dívida, a gente gera dívida, e com isso, o que o mercado exige para topar investir no Brasil? Uma taxa de juros elevada, uma taxa Selic elevada. Vinícius, que isso é a política monetária, né? Vinícius, você está me dizendo que vai subir a taxa de juros no Brasil? Não. Na verdade, eu te digo, não vai subir até o fim de 2026. Eu duvido que esse governo vai elevar o juro antes da eleição. Até porque o partido lá até botou fogo num caixão, né? Tem até fotos disso. Num caixão do Roberto Campos Neto, fazendo campanha, juros baixos já, etc e tal. A cabeça deles e dos seus indicados pelo Banco Central é menos juro e mais imposto. Essa é uma escola econômica que eles seguem. Nunca deu certo em nenhum lugar do mundo, mas eles seguem, tá tudo bem. Tem direito, né? Tem liberdade de expressão ainda. Então, o que acontece? Se a gente tem um fiscal frouxo e uma política monetária apertada, o que é uma política monetária apertada? É você pegar esse juro e você vai ficar juro baixo, pronto. Eu tenho fiscal frouxo, eu gasto pra caramba. O que eu faço? Eu afasto o capital. Ninguém quer investir aqui. E eu tenho fuga de capital com o passar do tempo, o que pode fazer o dólar disparar, o que pode fazer a inflação disparar. Se a inflação dispara, impacta as empresas e aí as ações desvalorizam. Você entende o processo? Você consegue ir captando com o passar do tempo? O que fazia o Brasil ser minimamente viável, era que o Brasil ele tinha o maior juro real do planeta Terra. Então você pega a taxa de juros do Brasil, menos a inflação dos últimos 12 meses, você tinha o Brasil tendo o maior juro real disparado, né? A gente tinha um juro real aí de quase 10%. Agora a gente já está páreo a páreo com o México. Daqui a pouco o México vai começar a atrair mais capital do que o Brasil e vai tirar a atratividade do Brasil. Isso tende a piorar esse cenário do investimento direto, da capacidade produtiva do país e tudo mais, né? Então, esse é o perigo que a gente corre. E por que o México tem esse poder? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você olhar a dívida PIB do México, você vai ver que está num patamar aqui de menos de 50%. O que isso significa? Que o tamanho da dívida total do governo mexicano é menos da metade do que eles geram de riqueza na economia em um ano. Olha a dívida PIB do Brasil, 74%. E preste atenção, viemos caindo e depois, a partir de janeiro 23, voltamos a aumentar a dívida. O que o México está fazendo? Reduzindo a dívida. Então ele reduziu, precisou aumentar um pouco, já reduziu de novo. Então lá tem comprometimento fiscal. Aqui tem irresponsabilidade fiscal. Você consegue entender? Então, a questão é muito simples, gente. Ou a gente atrai dinheiro de duas formas. Ou pela política monetária, ou por conta de uma taxa de juro alta, que vai fazer o especulador estrangeiro, o investidor estrangeiro vir investir em renda fixa aqui. Tá? Ou a gente atrai investimento estrangeiro porque a gente tem uma política fiscal bonita. O que é a política fiscal bonita? A gente gasta menos do que a gente arrecada. A gente não se endivida ainda mais ao ponto da dívida ficar impagável, porque isso enfraquece a moeda. Como é que um grande investidor vai trocar os seus dólares e investir em real se, com o passar do tempo, isso vai gerar inflação? Porque a gente gasta mais que arrecada. Não faz sentido. Então a gente tem que atrair de uma das duas formas. O que a gente está fazendo nesse momento? A gente está estragando as duas formas de atrair capital. E se eu estrago a forma de atrair capital, eu afasto o capital que já está aqui na hora. Né? Se você tem um jardim bonito que atrai abelhas lá no seu jardim, as abelhas elas vão vir ou não. Se não tem mais abelha vindo, aquelas que estão lá elas vão sair também. Porque elas não gostam do jardim daquele jeito. Então tem que arrumar o jardim, economicamente falando. E a gente está estragando o jardim das duas formas possíveis, pela política fiscal e a política monetária. Então eu quero que você perceba uma coisa. Não seja o maníaco depressivo, tá? Não seja o maníaco depressivo. Olhe para os dados. No curto prazo, bolsa é juros. Juro americano vai cair, juro brasileiro vai cair mais, ações vão valorizar, lucros das empresas vão expandir, vão aumentar. Temos que aproveitar esse momento. Temos que aproveitar essa oportunidade. Entretanto, a gente já se prepara para o cenário a médio e longo prazo, que é um cenário feio, é um cenário nebuloso. A gente está fazendo tudo de errado para conseguir fazer a economia dar certo.
ou tudo do certo para conseguir fazer a economia dar errado. A minha tese para o Brasil é uma tese de preço. As ações estão ridiculamente baratas. Existe um perfil de ação específico que vale a pena investir agora. Não é todo qualquer ação, pelo contrário, é a minoria das ações que consegue inclusive se blindar, se proteger, ao menos parcialmente, algumas até se fortalecer num cenário de crise. Esse tipo de ação que tem que estar posicionado agora. Tá? Mas elas não conseguem se fortalecer tanto quanto as anti-ações. Mas a minha tese para o Brasil, você percebe, é de preço. As ações estão muito baratas. Temos ainda um fluxo convidativo para os próximos trimestres. Mas temos que nos preparar para o médio e longo prazo. Não uma tese de crescimento. Eu gostaria muito, mas eu não acredito que o Brasil consiga crescer por alguns anos. Tá? Então, ações vão valorizar no curto prazo, mas dia a dia, sim, a gente está construindo e está entrando na nova grande crise e grande queda da Bolsa de Valores.